Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Otávio Augusto. Vamos para mais uma aula sobre o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Recomendo que, se você não viu as últimas aulas, assistam as aulas que nós gravamos, né? Nós já gravamos mais de 3 aulas sobre o anexo. É um conteúdo extenso, né? E aqui eu vou utilizar um neologismo, é um conteúdo extenso, porque ele é denso e extenso ao mesmo tempo. Mas é um conteúdo necessário para que você possa compreender a leitura e a compreensão de todo o Código de Trânsito de um modo geral. Vamos continuar a nossa análise. Vamos lá, de onde paramos. Se você não viu o próximo vídeo, recomendo que você assista, né, sem muitas delongas, para que não perca nenhum dos conceitos ou imagens que foram apresentados. Patrulhamento, função exercida pela Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. Então, o patrulhamento nada mais é do que a função exercida, aqui o Código de Trânsito define como pela Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de garantir a obediência de normas de trânsito e assegurar a livre circulação e evitando acidentes. Pessoal, por regra, quem faz o patrulhamento, e por até definição legal, é a Polícia Rodoviária Federal. Mas aqui fazendo um pequeno adendo, porque existe a conceituação legal, mas nós também devemos compreender que na prática as coisas não funcionam exatamente assim. Por quê? A Polícia Estadual, a Polícia Militar do Estado, de um modo geral, do Estado de São Paulo, de Minas, do Rio, do Acre, da Paraíba, também executam a função de patrulhamento. Apesar de não estar a definição aqui no nosso Código de Trânsito, que é de 97, as polícias estaduais também eventualmente realizam elas realizam o patrulhamento nas pistas, né, nas rodovias, nas estradas que são de competência de fiscalização do Estado. Beleza? Perímetro urbano. Perímetro urbano nada mais é do que o limite entre a área urbana e a área rural. Não precisamos explicar, né? Perímetro urbano é isso. Perímetro é o limite entre a área urbana e a área rural. Não tem o que definir, pessoal, tá bem claro. Peso bruto total. Peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. E aqui eu vou pular para a definição de tara, mas entendamos então que peso bruto total é o limite de lotação que o veículo tem, né? De lotação de peso ou de lotação, no caso aqui de lotação de peso, mais a tara. Vamos pular lá para a definição de tara, porque nós já estamos falando disso. Tara é o peso próprio do veículo, acrescido dos pesos de carroceria e equipamento, combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. Então, percebam que a tara nada mais é do que o peso do veículo, sem considerar o peso da carga, sem considerar o peso dos passageiros, ou enfim. Então, nada mais é do que isso. E o peso bruto total seria a tara, né? Que é o peso do veículo, de todas, da roda, da carroceria, dos pneus, do extintor, como está descrito na lei, combustível e tal. E o peso bruto seria a soma da tara mais a soma do peso máximo, a soma do peso dos passageiros. Peso bruto ou da carga que está sendo carregada. Peso bruto total combinado. Peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboque. Eu acredito que aqui tem uma definição, acho que seria reboque ou semi-reboque. Nada mais é, pessoal, do que o peso bruto total combinado. Quando você imagina ali um caminhão trator que está puxando uma carroceria não, que está puxando uma carga, né? Que tem um outro veículo, não, que está puxando uma carga. Deixa eu pegar aqui um caminhão de carga, só para vocês ficar mais fácil do que eu
ficar tentando falar e não está sabendo explicar. Aqui fica fácil. Temos aqui um caminhão de carga, certo? A tara, o peso bruto total do caminhão seria o peso da carroceria, das rodas, do combustível e dos passageiros que estejam aqui dentro, beleza? Sem considerar a carga que está sendo carregada aqui atrás, com as rodas da carga e tudo mais, da carroceria e tudo mais. O peso, já até me esqueci, peso bruto total combinado, nada mais seria do que o peso bruto total do veículo, né, do caminhão, que seria a tara mais a lotação, combinado com o peso total das suas respectivas cargas. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Pisca-alerta. Luz intermitente do veículo utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. O pisca-alerta, pessoal, ele geralmente é caracterizado quando se acende as duas pistas, os dois sinaizinhos, né, quando se acende, né, aqueles dois faróis que são utilizados para seta, acende ele de uma vez, e eles ficam piscando de maneira intermitente e junto, né? Ali está caracterizado o pisca-alerta, e ele representa, né, um alerta, como quer dizer a própria definição legal e o próprio termo. Pista. Parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença em nível em relação às calçadas, ilhas ou os canteiros centrais. E aqui vocês percebem que eu falei durante todos os vídeos da pista de rolamento, pista de rolamento, pista de rolamento. A pista de rolamento nada mais é do que geralmente, né? Nada mais é do que o lugar, o espaço onde geralmente é asfaltado e os carros, né, os veículos automotores transitam. E essa pista de rolamento ela pode ser separada por faixas, quer dizer, essa pista pode ser separada por faixas, que vão gerar várias pistas de rolamento, vários lugares específicos para se transitar, e na pista transitam-se, por regra, veículos automotores, carroças, ciclistas, e tem uma diferença de nível em relação às calçadas, porque geralmente as pistas elas ficam mais abaixo e as calçadas ficam mais elevadas, para facilitar o trânsito de pedestres também e para haver uma separação mais clara. Placas. As placas nada mais são do que elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis mediante símbolos ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito. São placas, né, pessoal? Não tem muito o que explicar. Dá para entender o que seriam placas. Policiamento ostensivo de trânsito. Função exercida pelas polícias. Aqui já tem o Código de Trânsito quis diferenciar o patrulhamento do policiamento ostensivo de trânsito. Lembrando que, como eu disse a vocês, essa é uma diferença apenas, eu disse para vocês, acho que no último vídeo, não me lembro se foi no último vídeo ou se foi nesse vídeo, mas em todo caso, o Código de Trânsito ele traz ele na definição de patrulhamento como sendo, deixa eu até voltar, a função exercida pela Polícia Rodoviária Federal, né, e policiamento ostensivo de trânsito, a função exercida pelos policiais militares, estaduais no caso, com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidente, dando a entender que a polícia ostensiva de trânsito, que é exercida pela Polícia Militar, seria aquela que acontece no âmbito do perímetro urbano, nos logradouros públicos. Ou seja, a Polícia Militar ficaria responsável por cuidar do patrulhamento e policiamento ostensivo dentro das cidades, dentro do perímetro urbano. Quando, na realidade, como eu já disse para vocês, a Polícia Militar também realiza patrulhamento, certo? Mas o policiamento ostensivo de trânsito nada mais é do que a função que a polícia tem de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito em âmbito interno, dentro dos logradouros e perímetro urbano, e manter a ordem, garantir a obediência, a segurança, beleza? Ponte.
obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer. E aqui a diferença entre ponte e passarela. Lembrando que no último vídeo nós falamos que passarela, eu peço que vocês me desculpem, porque eu não lembro se é nesse ou no último vídeo, porque a gente está gravando e a gente acaba às vezes perdendo um pouco o sentido. Mas a passarela ela é destinada para que um pedestre cruze de um ponto a outro, passando por cima de uma via de trânsito, certo? Já a ponte ela é uma obra, né, de construção civil que liga duas margens, dois espaços de terra que são separados por uma superfície líquida, por um rio, por um mar, pelo mar. Então, a ponte ela é construída dessa maneira, para ligar partes que são separadas por um rio, um lago, um córrego, e assim poder possibilitar o trânsito de veículos e pessoas também. Beleza? Acho que é claro, fica fácil para entender. Reboque. Veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Considerando aqui que o reboque ele não possui motor. Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês de um reboque. Só para que todos possam visualizar. Ó, aqui, exemplo claro. Tá vendo? Ó, o reboque é esse carrinho aqui, ó, que ele pode ser encaixado no carro, numa caminhonete, num caminhão, numa moto, e pode ser puxado por um veículo automotor para carregar cargas, beleza? Regulamentação da via. É a implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com a circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, em sentido de direção, tipo de estacionamento, horários, dias. Também definição já bem clara, a regulamentação da via. São as normas que são estabelecidas pelos conselhos de trânsito, pelos órgãos de trânsito, para organizar e regulamentar as questões que envolvem a via, determinando, por exemplo, como vai ser numa pista, numa avenida, por exemplo, vai ser mão única, vai ser mão dupla, quantas vias de rolamento vai ter nessa pista, quantas pistas de rolamento vai ter nessa via, essa avenida vão cruzar tantas outras ruas, vão ter tantos semáforos, são as regulamentações da via. Refúgio. Parte da via devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Opa, acho que eu saí aqui. Deixa eu voltar. Voltar rapidamente aqui. Me perdoem, pessoal. Aqui, refúgio aqui. Parte da via destinada à sinalização, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Vamos pegar aqui no Google, mais uma vez, só para que vocês possam ver o que é o refúgio. Percebam aqui. Deixa eu ver. Cadê? Ver se eu acho um exemplo. Mas basicamente, acho que eu não vou achar um exemplo aqui muito claro. Não é o que eu queria. Basicamente, pessoal, o refúgio é o lugar da via, né? O espaço físico da via, que geralmente é sinalizado, tem um espaço apropriado, muitas vezes é confundido com a calçada, com o passeio, que é destinado para o uso dos pedestres, tá bom? Durante a travessia de uma determinada via. Vamos encerrar por aqui. Um forte abraço, convido a todos a assistirem as próximas aulas, não apenas da legislação de trânsito, mas de português, matemática e das demais matérias que vão vir. E é isso aí, um abraço e tamo junto.